Eu sou Adriana e o meu grupo é Andressa, Raul, Simone, Tereza e Viviane. O que é ter competências? Para a Ramagem 2001, é um conjunto de conhecimentos, são as habilidades, as atitudes e os comportamentos que permitam ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas tarefas em qualquer situação. Já a competência técnica é um conhecimento de habilidades nas funções específicas. A finalidade da seleção de competência é trazer para a organização um profissional que possa desenvolver seu potencial de forma contínua, realizando funções pertinentes ao cargo com eficiência, eficácia e responsabilidade. Então, agora quem está falando é a Simone. Eu vou falar sobre o CHA, que é o CHA. O que é o CHA? O C é conhecimento, habilidade e atitudes. O C quer dizer saber, ter conhecimento adquiridos no decorrer da vida, como nas escolas, nos cursos, é um conhecimento da concorrência de técnicas e negociações. O H é saber fazer, é a capacidade de determinada tarefa, física ou mental. O A é querer fazer. São comportamentos que temos diante de situações do nosso cotidiano e das tarefas que desenvolvemos no dia a dia. Um exemplo disso é participar de concorrência, fazer negociações. Competências comportamentais. As competências comportamentais é a atitude que a pessoa vai desempenhar e que são importantes para aquele cargo daquela empresa, né? Quais são as principais competências? Então, as principais competências trazida por Souza é adaptabilidade com as mudanças e situações duvidosas, a pessoa precisa estar apta a isso, capacidade de pensar tecnicamente, a pessoa tem que ter habilidade de tomar decisões com exatidão, disposição para trabalhar, aprender com os colegas de trabalho, porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade de ter esse relacionamento com outra pessoa no trabalho, né? Aptidão para trabalhar em equipe, que às vezes a pessoa tem aptidão, mas não para trabalhar em equipe, para trabalhar sozinha, individual, né? Sabedoria para negociar quando houver um problema. Proeficiência para sobressair de situações difíceis, diferenciar o trabalho da vida social, porque muitas vezes a pessoa leva a sua vida para dentro do trabalho, e aqui a gente está bem claro que tem que saber diferenciar os dois. Manutenção do bom humor e a faculdade de ser flexível. Se for uma pessoa que não é flexível, daí fica difícil de trabalhar essas competências. Meu nome é Tereza e eu vou apresentar o perfil de competência ideal em etapas. Então, quando a gente tem uma vaga, a gente trabalha em cima de descrição dos cargos e mapeamento de competências. Então, quando eu penso em uma vaga, eu tenho que pensar que funções esse cargo precisa, no caso, e as competências necessárias para ele. Delimitar o perfil para exercer cada vaga um diferencial de mercado. Então, quando a gente vai, principalmente recursos humanos, vai fazer a contratação, é importante a gente analisar o perfil de funcionário, empregador que a gente quer, tanto com relação a competências comportamentais, competências técnicas, para que a gente tenha uma eficácia maior e foco na contratação, né? A gente também é importante falar sobre questão de tempo atrás, com padrões de contratação diferente, fordistas e tayloristas, onde tinha a questão do homem e da máquina, em produzir resultados e buscar metas. Hoje isso é algo que no mundo empresarial, claro que a gente busca metas,
e resultados, mas a gente tem que garantir a saúde do trabalhador, questões de relacionamento no trabalho, de trabalho em equipe, como a gente viu nas aulas também, competências comportamentais hoje em dia contam muito. Hoje em dia, uma pessoa que não sabe trabalhar em grupo é realmente complicado. Então, tem questões assim que se sobressaem em, por exemplo, uma habilidade técnica que ele pode aprender. Aí o. Pode passar o slide. O perfil de competências é desenvolver parceria com a área requisitante, definindo indicadores necessários para competências dentro dos grupos. A gente tem o que? Atender ao perfil da vaga, ao perfil pessoal, perfil profissional e perfil de competências. Então, assim, a gente tem que atrelar a esse novo funcionário diferentes âmbitos, assim, tanto de competências dele, perfis comportamentais, o perfil da vaga, perfil da equipe que ele vai trabalhar. Então, são vários fatores que a gente tem que analisar, né? Pode, passa isso. Como avaliar o perfil ideal? Então, a gente desenvolve dinâmicas de grupos baseadas nas competências descritas anteriores, né? A dinâmica com foco em competências deve ter de 6 a 12 candidatos e assim pode-se investigar melhor os comportamentos. Os condutores e facilitadores da dinâmica trabalham dentro de um processo sistemático com foco e objetividade. O tempo de duração é de 4 horas. São realizadas entrevistas e observação comportamental. Conhecer as competências são habilidades importantes para cargos na empresa. Então, hoje em dia, as grandes empresas ao redor aqui, dinâmicas em grupos é o que mais acontece nos processos de seleção. E aí eles aplicam as mais diferentes dinâmicas para avaliar questões de, de liderança, Relacionamento proatividade, social, habilidade social, relacionamento. né? Isso. Então, conforme as empresas têm evoluído nos mais diferentes níveis nessas dinâmicas, e realmente você consegue ter uma noção e observar os comportamentos. É bem interessante. Eu, enfim, participei de uma da Porto Belo e fiquei assim bem surpreendida com o sistema deles. E é isso, pode passar. Então, eu sou o Raul e vou estar falando sobre a competência na visão do Kowalski. O Kowalski 2019 ele traz dois tipos de competências que ele separa: as hard skills e as soft skills. As hard skills são aquelas competências que a gente até já abordou um pouco falando sobre as técnicas, como criatividade, capacidade mental e física em lidar com a carga de trabalho, disposição para aprender novas habilidades e adaptar-se a novas tecnologias, flexibilidade, diploma, conhecimento técnico, visão estratégica, proficiência em linguagem estrangeiras, entre outras. Então, essa pode voltar ali rapidinho antes de eu terminar. Essas competências hard skills, essas técnicas são aquelas que a gente normalmente consegue estar desenvolvendo diretamente com o participante ou a pessoa que está contratada ou que a gente vai contratar. A gente ainda consegue trabalhar essas técnicas. Já a próxima, que agora pode trocar slide, que é a soft skill, que é a comportamental. Essa que a gente fala que na seleção de competência é uma das principais que a gente tem que estar vendo se a pessoa que está sendo contratada, ela tá dentro dessa política, dentro daquilo que o gestor quer. E a soft comportamentais aqui traz, como ela acha, que é atitude de trabalho em relação ao seu trabalho, confiabilidade, compromisso, precisão, paciência, confiança, trabalho em equipe, comunicação e criatividade, entre outras. Se quiser pode trocar agora. Então, aqui é como captar competências. Rabalho, eu acho que é, né? Uhum.
ela traz que para fazer captar a competência, você deve estar utilizando de perguntas do passado, pois esses comportamentos estão vinculados com o presente. O que ela quer trazer nesse caso é que quando a gente está diretamente avaliando uma pessoa, fazendo uma entrevista para selecionar uma pessoa, a gente não pode pegar uma competência como trabalho em equipe. A gente não pode chegar e dizer para a pessoa: ah, você trabalha em equipe? Todo mundo, no caso, vai vir e falar: sim, eu trabalho em equipe. Então, como eu vou saber se essa pessoa tem essa competência? Eu utilizo um contexto onde eu trago essa parte do como, que a gente fala, como no seu antigo trabalho você lidava com os seus companheiros de trabalho. Usa perguntas que vão auxiliar para te conseguir estabelecer essas competências. A Ramalho traz que o objetivo é investigar a ausência ou a presença das competências específicas que você está avaliando. Uhum. Pode mudar agora. Meu nome é Viviane, eu vou apresentar agora o desenvolvimento da entrevista. Então, começa ali pela introdução, né, fazer uma introdução, que é o entrevistador precisa primeiramente se apresentar ao candidato, né, para que ele fique mais à vontade, num ambiente mais descontraído. Verificar informações pessoais, profissionais do colaborador. Esse é o momento em que as informações profissionais pessoais contidas no currículo é verificado, né? E acrescenta as informações que faltam, se for necessário. E o tempo estimado é de 10 minutos. As informações... Então, é necessário também verificar as informações baseadas no perfil de competências. A partir das perguntas baseadas no perfil de competências, é necessário, então, identificar, nesse momento, os comportamentos que exemplificam as competências para o cargo. E é a fase que devemos dedicar mais tempo para investigar bem, né? Essa é a finalidade. E essas informações elas devem ser obtidas em ordem cronológica para facilitar mais a análise e a evolução do candidato. E, por fim, a gente precisa fazer o fechamento, que é para a finalização da entrevista e para a oportunidade do candidato se expressar algo que ele acha importante. E evitar processos longos e cansativos também na entrevista. Então, a entrevista comportamental, ela tem as suas etapas, então, ela segue de perguntas que devem ser abertas, os verbos devem ser usados no passado, deve-se focar nas competências técnicas e comportamentais, preparar a entrevista, o currículo entregue, o local tranquilo, né, como a gente já tinha falado ali, que é o rapport, preparar esse local, para essa entrevista, seja sem interrupções, né? E definir um horário, um material a ser utilizado. E a entrevista comportamental aqui, continuando, ela tem como foco nas competências, ela visa verificar as habilidades importantes para algum cargo na empresa, que estão relacionadas ao comportamento. A entrevista ela deve ser estruturada de acordo com o processo seletivo desejado. E as perguntas devem ser abertas e específicas. Até aqui. Então, só para retomar um pouco sobre a importância da entrevista, né? É importante salientar que ela é uma ferramenta muito utilizada, né? E ela nos traz bastante credibilidade. Porém, ela precisa ser aplicada de uma forma correta, né? Então, sobre a entrevista comportamental, ela é uma entrevista que tem como foco principal as competências do indivíduo. Então, nesse modelo, a gente pode estar fazendo uma investigação utilizando de algumas perguntas situacionais. E essas perguntas, então, elas nos permitem avaliar quais são as competências desenvolvidas em cada situação na qual foi explanado para o entrevistado. Então, a entrevista,
ela é feita de uma forma personalizada, né? Ou seja, ela é elaborada conforme o perfil da competência investigada, e é preciso, então, desenvolver um planejamento, né? Como já foi dito, né, anteriormente, o planejamento ele é importante para que se tenha as informações de forma clara de todo o processo da entrevista. Então, esse planejamento, ele é feito a partir de algumas perguntas, que tem como principal objetivo obter respostas que contemplem o contexto e a ação e o resultado, que é aquilo que a gente chama de CAR, né? C-A-R. Então, a partir do CAR, que se é possível captar alguns dos comportamentos do indivíduo em que cada situação na qual ele foi exposto. Diante disso, então, é possível investigar se há uma presença ou ausência da competência na qual está sendo investigado. O profissional também precisa estar atento, né, que a sua postura profissional é muito importante durante a entrevista, né? Por favor, pode passar o slide para mim? Então, continuando, o profissional ele precisa estar atento, né, à sua postura profissional durante a entrevista, né? E entender que algumas perguntas não são convenientes de serem feitas, principalmente se o objetivo for impulsionado pela curiosidade, né? Então, o entrevistador deve dar ênfase às perguntas que sejam relevantes e que sejam importantes para que seja captado realmente o principal objetivo, né? Então, nesse sentido, é importante proporcionar para o entrevistado um ambiente confortável, né, da qual o colega já nos trouxe anteriormente, e as perguntas, elas têm que ser feitas relacionadas às competências. Então, elas não podem ser perguntas meramente invasivas, né? Pode passar. Então, para finalizar, em relação à análise da entrevista comportamental, não existe uma maneira convencional para se pontuar os atributos e competências. O que se observa, na verdade, é a postura do candidato e a correlação dos dados, os fatos que ele apresenta ali durante todo o processo, né? E como que é o desenvolvimento desses fatos. Então, essa é a parte onde a gente finaliza com a análise da entrevista comportamental. Você pode se apresentar, por favor? Desculpa, gente. Meu nome é Andressa. A gente finaliza o trabalho, nós optamos por fazer a gravação, porque nem todos vão estar presentes no dia de sábado. A gente quer agradecer a professora, os acadêmicos, os nossos parceiros de trabalho, que a gente acabou compartilhando conhecimento. Nesse momento que a gente vive, torna-se ainda mais necessário esse compartilhamento de saberes e afazeres, da nossa manutenção, da nossa saúde mental mesmo, né? Seria isso.